Misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem está falando é o pastor Jussi Eduardo Costa, diretamente da cidade de Cotia, aonde resido, trabalho e congrego na Igreja Batista Getsemane. E nesta oportunidade eu gostaria de compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus. E essa porção da Palavra de Deus se encontra em Romanos, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Quem foi Paulo? Segundo o seu próprio relato, ele era hebreu de hebreus. Quanto à lei, ele era doutor fariseu. Ele também era natural de Tarso, um homem relativamente bem-sucedido no que se refere ao conhecimento, inteligência, estudo e propriedades. Isso quer dizer que Paulo tinha uma vida estável e Paulo era chamado, antes de sua conversão, Saulo, um cidadão romano, que possivelmente, devido ao seu status e à sua fortuna pessoal e à tradição da sua família, ele comprou o título de cidadão romano como era natural naquele período. E assim era Paulo, um homem zeloso, um homem conhecedor das Escrituras Sagradas, chamada Torá, que hoje nós conhecemos como Antigo Testamento ou Velha Aliança. E por causa disso, Paulo era zeloso ao extremo, a ponto de defender a sua doutrina, a ponto de defender a sua religiosidade, perseguindo os membros da Igreja de Jesus Cristo, que acabara de ser fundada e organizada em Jerusalém e começou a se espalhar por toda a Judéia, Samária e por algumas regiões ali próximo da Palestina. Paulo, ou melhor, Saulo, foi um perseguidor da igreja. Ele levou muitos cristãos da igreja primitiva preso e ele consentiu na morte de muitos. Inclusive está registrado em Atos que ele consentiu na morte por apedrejamento de Estevão. E ele estava presente naquele momento. Mas um dia, Paulo, indo para a região de Damasco para executar a prisão de cristãos, ele teve um encontro especial. E qual foi esse encontro especial? Foi o encontro com Jesus Cristo. Um encontro que transforma uma vida 100%. A ponto do próprio, agora não mais Saulo, mas Paulo, escrever em suas cartas que ele considerou tudo que ele tinha antes do encontro com Jesus, ele considerou a sua riqueza, ele considerou a sua sabedoria, ele considerou o seu status, ele considerou todas essas coisas como esterco, como perda, porque ele encontrou realmente aquilo que é melhor, aquilo que realmente é importante. E para Paulo não havia nada mais importante do que Jesus Cristo. Mas para Paulo também não havia nada mais importante do que agora ser um evangelizador, um pregador. E ele diz aqui, na sua carta aos Romanos, que ele era apóstolo de Jesus Cristo pela vontade e pelo chamado que o próprio Senhor Jesus Cristo fez à sua vida.
E dentro desse apostolado aos gentios, não houve um apóstolo, vamos dizer assim, tão grande quanto Paulo. Tanto é que, hoje em dia, nós temos centenas e milhares de livros escritos baseados na vida do apóstolo Paulo, no ministério do apóstolo Paulo e nos escritos do apóstolo Paulo inspirados pelo Espírito Santo. E entre esses escritos está a Carta de Romanos, que para muitos teólogos é o resumo de todo o Evangelho. E na realidade, ele, por alguns teólogos, ele é chamado de Evangelho segundo Paulo, porque ele tem características de mostrar claramente a obra da graça de Deus sobre a vida humana. Tanto é que o reformador Martinho Lutero teve o seu encontro genuíno com Jesus Cristo e baseou as suas 95 teses por meditar e estudar a Carta de Romanos. Foi através da Carta de Romanos que Martinho Lutero teve a consciência de que a justificação não era pela indulgência, não era pelo cumprimento dos ritos, mas como diz lá no capítulo 5 da Carta dos Romanos, a salvação é por justificativa da fé. Martinho Lutero também teve a consciência de que a salvação só poderia ser alcançada por aqueles que lessem, compreendessem e fossem tocados pela fé através do Espírito Santo ao consultar as Escrituras. Está em Romanos capítulo 10. Então a carta de Paulo à igreja de Romanos influenciou a vida de Martinho Lutero, que promoveu as suas 95 teses e criou, a partir do dia 31 de outubro de 1517, aquilo que nós chamamos de Reforma Protestante. Então nós podemos observar que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu não somente a carta de Romanos, mas 13 cartas do Novo Testamento, cheia de ensinamentos preciosos para aqueles dias, para os nossos dias e para os dias futuros. Paulo cumpriu rigorosamente o seu ministério, a ponto de chegar a escrever para Timóteo dizendo: agora chegou a minha hora, eu estou partindo, eu vou ser executado por amor a Jesus, mas eu combati o bom combate, eu encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. Mas nesse momento, falando do apóstolo Paulo, falando desse servo do Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de perguntar a você, meu querido e amado irmão e irmã em Cristo Jesus: qual é o teu ministério? Qual é o teu chamado? Para que Jesus te chamou para a sua preciosa graça? Porque é bíblico. Todos aqueles que alcançam a graça do Senhor Jesus e recebem a salvação, todas essas pessoas recebem um dom. E todas essas pessoas são importantes para a obra de Deus nos dias de hoje e nos dias futuros. Talvez você não se torne um pastor, talvez você não se torne um diácono, talvez você não se torne uma pessoa historicamente como Paulo, como Martinho Lutero ou como outros que nós tivemos e temos até os dias de hoje. Mas uma coisa você não pode esquecer: você tem um dom, você tem um ministério, você é importante para a obra de Deus neste século 21. Você é importante, independente do teu sexo,
independente da tua idade, independente da tua denominação religiosa. Se Jesus Cristo é teu Salvador e teu Senhor, se a Bíblia é a tua regra de fé e prática, então você tem um ministério. Talvez o seu ministério, volto a dizer, não seja tão abrangente, não traga milhares aos pés do Senhor Jesus, como foi o ministério do apóstolo Paulo. Talvez você não provoque uma nova reforma protestante, como foi o caso de Martinho Lutero, mas que você tem uma importância maravilhosa, tem. E como é que eu posso afirmar isso? Eu posso afirmar através de uma vida que nós temos apenas um relato dele na carta de Romanos, que se encontra lá no capítulo 16, versículo 22, que diz assim: Eu, Terço, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Tércio. Nós não temos muitas informações de quem foi Tércio. Nós sabemos que Tércio era um dos discípulos do apóstolo Paulo, que o acompanhava em suas viagens missionárias e que estava com ele no período da sua prisão. E Paulo, devido à sua idade e, como dizem alguns estudiosos, devido à sua deficiência visual, Paulo precisava de alguém para escrever tudo aquilo que o Espírito Santo o inspirava a dizer. E Tércio foi um desses homens. Foi um desses homens que estava ao lado de Paulo e escreveu tudo aquilo que o Espírito Santo inspirou Paulo a transmitir para a igreja daquela época, desta época e das futuras gerações que virão. Então, meu irmão, volto a dizer, talvez você não se torne um apóstolo Paulo. Talvez você não se torne um Martinho Lutero, um João Calvino. Talvez você não se torne um pregador top de linha nos dias de hoje, como Augusto Nicodemos, Ed Renekiewicz e outros que agora me fogem da minha mente, Luiz Saião, e outros pregadores que são referências de conhecimento, de humildade, simplicidade, de amor à palavra, como Hernandes Lopes. Talvez você não se torne como um deles, mas isso não quer dizer que você seja inferior a estes. Nós não somos inferiores dentro do reino de Deus. No reino de Deus, na medida da vara de Deus, seja o apóstolo Paulo, seja eu ou você, temos o mesmo valor, temos a mesma altura e cada um tem um ministério específico e diferente. O importante é que cumpramos esse propósito e esse ministério a que fomos chamados e sejamos fiéis até o final para poder dizer: combatemos o bom combate, encerramos a carreira e guardamos a fé. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te faça prosperar na fé, na esperança e no amor, porque a verdadeira prosperidade não é ter dinheiro em banco, nem mansões e carros importados e luxuosos. A verdadeira prosperidade é ter Jesus no coração, ser salvo sabendo que o seu nome está escrito no livro da vida e cumprir o ministério a que Jesus nos chamou. A Ele seja a glória, hoje e para sempre. Que Deus vos abençoe. Fique na paz.